Essa é uma palavra que o Senhor tem me ensinado, porque quando nós entendemos acerca da gratidão, e gratidão não é um conceito a ser manifestado somente nos momentos em que as coisas estão a nosso favor. Gratidão é gratidão. É como você amar. É um mandamento. Eu não amo você. Você não ama porque a pessoa te ama ou ela cuida de você. Você ama porque amar é um mandamento. Amar é uma manifestação da imagem e semelhança que nós temos em nós, que nós falamos ontem. Nós somos feitos à imagem e à semelhança do nosso Senhor, à semelhança do nosso caráter. Então amar é um mandamento, ser grato é um mandamento. Na verdade são vários versículos que nós vamos ler, se você quiser acompanhar. Eu queria falar um pouquinho o que a gratidão gera no nosso coração. Porque nos dias em que nós estamos vivendo, né? Vamos pegar um pouco do contexto que a gente está vivendo. Ano de 2020, 21, 22. Foi 2020 que iniciou a pandemia ou 21? 19. Nossa, 2019, já passou tudo isso. Meu Deus do céu, nós já estamos em 2022. Jesus. Eu me lembro, o pastor estava comentando aqui. Nós estávamos lá no Café de Pastores, né, no Mevan, no dia, acho que era dia 6 de março de 2019. Eu sei que era o primeiro sábado ali, eu acho que era dia 6, não tenho certeza. E nós estávamos fazendo louvor aquela manhã, e o Senhor trouxe uma manifestação. Eu comecei a cantar aquela canção que eu quebro o meu vaso, né? Uma coisa que eu aprendi, até o irmão tá com a camiseta lá, foi profético hoje, hein, irmão? Veio com a camiseta da mensagem hoje. Gratidão. E nós começamos a cantar aquela canção. E sabe quando a glória de Deus, ela vem de tal forma que ela fica tão densa no ambiente? Como diz lá, né? Eu acho, não sei se é Crônica, se é Levítico, diz que os sacerdotes não podiam se manter de pé dentro do altar, dentro do templo, por causa da glória de Deus que havia invadido aquele lugar. E muitas vezes quando nós estamos com o nosso coração realmente centrados no Senhor e nós entramos nesse ambiente, então a glória de Deus vem de uma forma tão densa que nós caímos, que nós não conseguimos sustentar, porque a nossa humanidade, o nosso corpo físico, ele não suporta a glória de Deus. Por isso que o que a gente vive hoje é só um pequeno vislumbre. Nós vamos viver toda a sua glória quando tivermos o nosso corpo glorificado, porque esse corpo aqui não suporta a glória de Deus, né? E aí nós começamos a cantar essa música. Eu estava eu tinha sofrido um acidente de moto, eu estava com a minha perna quebrada. Quebrada não, eu tinha rompido o ligamento. Então estava difícil para ficar de pé, eu estava cantando sentada, né? Estava cantando sentada. Não tinha feito a cirurgia ainda. Não, já tinha feito a cirurgia, mas ainda estava em recuperação. E aí nós começamos a cantar, mas Deus trouxe uma glória tão densa para dentro daquele lugar. Tão profunda, que ninguém... Nós devia ter o quê? Umas 2.500 pessoas dentro daquela igreja, né? Não ficou uma pessoa de pé. Mas nenhuma. Nem os diáconos ficaram de pé. Todos se prostraram diante de Deus. Eu me lembro que eu sentei no chão. Os pastores, ninguém conseguiu mais tocar. Ninguém conseguiu mais cantar. Sabe quando Deus vem assim? Agora o negócio é comigo. E nada, nós não conseguimos fazer mais nada ali dentro. Simplesmente a glória de Deus invadiu aquele lugar. E aí naquela semana começou todo o lockdown, começou todas aquelas coisas. Então Deus, Ele sempre vai trabalhar e nós temos que aprender a ser gratos. E aí você diz, como é que eu vou ser grato? Você pode dizer que é uma heresia, mas não é. O pastor Luiz fala muito isso. Eu ser grato por tudo isso que está acontecendo. Sabe por quê? Porque todo esse momento que nós estamos vivendo e tudo que aconteceu, trouxe a nós a nossa realidade espiritual. E nos desperta. Eu acredito piamente que o que o Senhor está fazendo nesses dias é um despertamento para a sua igreja. Acorda, olha e vê, porque eu estou às portas, alinha a tua casa. Porque o lugar para onde o Senhor nos levou foi para onde? Para dentro de casa.
E nunca se ouviu, infelizmente, de tanta violência doméstica, de tantas mortes, de tantas coisas como depois que começou essa pandemia e as pessoas foram para dentro de casa. E cada um teve que olhar para si mesmo e teve que suportar. Porque muitas vezes pais pegam e mandam os seus filhos para a escola para se livrar, né? Aquela coisa toda, trabalho o dia inteiro, ninguém tem mesa, ninguém tem isso, ninguém tem aquilo. Mas a nossa primeira célula motriz, a nossa célula principal é a nossa casa, a nossa família. Esse é o lugar, o altar onde o fogo deve arder continuamente e nunca se apagar. E isso é gratidão. Lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que essa palavra, gratidão pelo que aqui, Mônica? Gratidão pela vida eterna. Sabe por quê? O que nós merecíamos era o quê? A morte. Nós já estávamos, olha só, nós já nascemos no ventre condenados, mas em Cristo, nós nascemos livres. Cristo se fez morte para nós, para que em nós habitasse a vida e a vida eterna de Deus. Então, se nós estamos vivendo dentro dos princípios de Deus, estamos vivendo uma vida em retidão, nós podemos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque eu já sou um ser eterno e eu vou viver eternamente com o meu Senhor. E nós vamos manifestando essa vida. Sabe, porque daí o que acontece? A gratidão, ela gera algo no nosso coração, e isso começa a virar testemunho. Porque está tudo ruindo, né? O mundo está aí, a economia está virando. Nós sabemos, a palavra de Deus, eu falo muito sobre a volta de Jesus. Porque é a mensagem do tempo, é a mensagem da hora, e o Senhor tem calado isso ao meu coração. Ele está voltando e nós precisamos estar firmes, fortalecidos na rocha. Nós precisamos estar e também manifestando. Nós temos a responsabilidade de manifestar o reino de Deus nesses dias, até que Ele venha. Então, gratidão pela vida eterna. Eu tenho que todo dia, ao respirar, dizer: eu sou grato, Senhor, porque o Senhor morreu por mim e hoje eu tenho livre acesso ao Pai. Hoje a vida eterna, eu sou grato ao Senhor. E nós temos que agradecer todos os dias. Quanto mais, tem até, eu não sei se vocês já viram, tem um canal no YouTube, no Instagram, que é do Jesus Cop, e eles fizeram um propósito com Deus lá há um tempo: agradece que cresce. E todas as vezes você colocava lá, hashtag agradece que cresce. E todos os dias você começa a agradecer a Deus pela sua casa, agradecer a Deus pela sua família, agradecer a Deus pela vida eterna, e vai agradecendo. Mesmo que as coisas não estejam assim tão fiéis, tão alinhadas aos seus olhos, mas agradece que cresce. Fala isso, agradece que cresce. E coloque lá no seu quadro, coloque isso nos umbrais das portas e comece a declarar todo dia: agradece que cresce. Eu não sou uma pessoa muito boa na cozinha. Eu me esforço, mas não sou assim aquela exímia cozinheira, né? Então eu comecei assim, eu gosto de fazer um bolinho, aí eu ia lá, ia fazendo e eu oro, e às vezes não dava certo. Aí eu comecei assim, ó, agradece que cresce, em nome de Jesus. Começou a sair uns bolos bonitos, né? Então tudo que a gente coloca gratidão, tudo que a gente coloca, lembra que nós falamos ontem que nós nascemos para ser a alegria e o regozijo do Senhor? Imagina o inferno colocando aqui peso, gerando coisas para que você desista, e você está lá no meio da prova, você está passando por coisas, está dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque como Jó, eu te agradeço, porque eu sei em quem tenho crido. Eu posso estar vivendo isso nesse momento, mas eu te agradeço, porque eu sei que eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus. Então, gratidão pela vida eterna. Um outro versículo que diz assim, Mateus 24:13: mas aquele que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. E a palavra diz o quê? Perseverar até o fim. Ainda não chegou o fim. Porque quando nós iniciamos a caminhada, nós vamos às vezes no meio da caminhada, a gente começa a dar uma, né?
Dá uma, que nem um homenzinho torto. Havia um homenzinho torto. Dá uma entortadinha, né? Que morava na casinha torta, né? Dá aquela rambeada ali. Mas não. Aí você se levanta e você começa a agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Porque a gratidão gera perseverança. Se tem uma coisa que deixa o inferno sacudido, é um crente grato a Deus. É um crente grato em todas as circunstâncias. É um homem e uma mulher de Deus que não importa a circunstância, ele está dizendo: Senhor, eu te agradeço. Por isso que eu cantei essa canção. Essa canção já é uma canção antiga, muito antiga. Mas o Senhor tem resgatado isso no meu coração nesses dias. Você mudou a minha história e fez de mim o que ninguém, para que pessoas mais improváveis do que nós. Sabe, e o Senhor tem uma coisa com os improváveis. O Senhor tem uma coisa com os improváveis. Pode ver que os grandes homens da história da Bíblia, todos eram improváveis. Não tinha um que você pode dizer, não, esse cara, o único que era provável foi um homem que, no final da sua vida, que foi Saul. Lembra de Saul? Saul, ele tinha todo o estereótipo de um grande rei, mas ele não tinha um coração segundo o coração de Deus. Já Davi era baixinho, ruivo, sardento, vivia cheirando a ovelha, mas ele foi um rei escolhido pelo Senhor. Sabe, às vezes eu fico olhando no espelho e dizendo assim: Deus, o que tenho eu para te oferecer? Mas o Senhor sabe o que Ele plantou dentro de nós. Ele sabe. Ele te gerou substância informe, Ele gerou o bracinho. Porque eu fico imaginando, a gravidez da mulher é uma coisa realmente assombrosa, sobrenatural, né? Você imaginar que uma sementinha microscópica entra dentro lá do óvulo, e aquele óvulo fecunda, e aquela criança começa a se gerar dentro do ventre da sua mãe. Gente, isso é assustador. E aí você nasce um ser perfeito em Cristo Jesus, e embora possam haver imperfeições na nossa vida, nós somos aperfeiçoados. Então ser gratos, gratidão gera perseverança na nossa vida. Romanos 5, 3 e 4. Esse versículo mexe muito com a gente. Estou com uma sede hoje. Diz assim, ó: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência esperança. Então o coração grato vê a tribulação pela ótica divina. Você não vê mais a tribulação como: o Senhor me abandonou, por que eu estou passando por isso? Você não começa mais a perguntar por quê, mas você começa a dizer: para quê, Senhor? O que o Senhor está me ensinando? O que eu estou vencendo na minha vida? É aquele negócio, né, pastor? Ora que piora, depois melhora. Nós estávamos conversando hoje. Já percebeu que na nossa vida cristã, às vezes, a gente vem para Jesus naquela expectativa: agora eu vou viver só sombra e água fresca, deitado no lado da praia com uma água de coco e alguém me abanando. Meu Deus do céu, que ilusão. Não é verdade? A gente começa a vida com Jesus, parece que as coisas começam a piorar. Jesus, o que está acontecendo? Parece que começa a virar tudo dentro da nossa casa, mas é realmente isso que acontece. O Senhor, Ele não vai construir nada na nossa vida sobre um fundamento abalável, mas Ele vai abalar tudo que é abalável na nossa vida, para que o inabalável se estabeleça. Então por isso que a gratidão nos faz ver as coisas através dos olhos de Deus. Nos faz ver as provações, as tribulações como ferramentas que estão forjando o nosso caráter, estão formando a nossa vida, para que então Ele venha e deposite toda a porção que Ele tem para cada um de nós, até que Ele venha. Amém? Outro versículo aqui, hoje é um pouquinho mais didático. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Esse versículo é muito lindo. Diz assim, ó: porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória
de Deus. Olha só, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos. Então, o coração grato gera vidas para Deus. Por quê? Porque as pessoas vão começar a ver, principalmente quem não nasceu num berço cristão e tem todo um testemunho, né? Às vezes quantos de nós tem aquele testemunho difícil, né? Tinha um caráter complicado, era uma pessoa difícil e de repente isso começa a ser transformado. Então esse amor começa a ser multiplicado na vida de muitos, porque as pessoas começam a ver a diferença na nossa vida, começam a ver a diferença na nossa casa, e começam a ver e tem alguma coisa diferente em você, tem alguma coisa transformada em você. O que aconteceu? E aí começa a se multiplicar. Então a gratidão, ela gera vidas para Deus. Ela gera vida dentro da nossa casa. Quantas mulheres já começaram a vêm para Jesus antes dos maridos, não é verdade? E elas com seu testemunho começam a ganhar a vida do esposo dentro de casa, calada. Não fala nada, mas com as suas atitudes. Então a gratidão, ela gera vidas para Deus. Salmos 50, versículo 14, diz assim: a gratidão oferece a Deus, sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. A gratidão é uma oferta diária que nos aproxima do caráter santo e puro de Cristo. Então a gratidão, ela vai trabalhando na nossa vida de tal forma, porque não é fácil, irmãos, nós aprendermos. Sabe, porque a nossa natureza humana, ela não quer ser grata. Por exemplo, lembra que eu contei o testemunho ontem para vocês da Cristiane? Ela não quer ser grata. E eu quero fazer um parêntese aqui, quero contar um pouquinho de algumas coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Lembram quando eu vim aqui no ano passado, nessa data? Quem estava aqui? Opa, quase todo mundo. Então, ano passado, quando eu vim para cá, sabe por que Deus, eu não vou dizer que Deus, ele tem um plano na nossa vida. Ele tem um plano e um projeto, ele tem um propósito. A gente não nasceu a quem? Nós nascemos porque é um propósito para a nossa vida. Você não nasceu sem um desenho, você já nasceu com um livro escrito a teu respeito. E se você acha que não, é só ler o Salmo 139. Todos os meus dias estavam escritos no teu livro. Ponto. Se a palavra disse, amém, está dito. Na verdade, não podemos botar uma vírgula onde Deus colocou um ponto final, né? E quando eu vim para cá no ano passado, eu já tenho muitos anos de fé e o Senhor, eu já passei por muitos processos em Deus, muitas coisas em Deus. Pensa numa pessoa totalmente improvável. Totalmente improvável. Não tem nada que poderia ser assim, não tem valor ali. Mas é realmente esses vasos que Deus pega, que Deus quebra, que Deus moe e que Deus faz de novo e faz vasos de glória, vasos de honra para o seu nome. E quando eu vim aqui no ano passado, o Senhor havia feito algo na minha vida onde o Senhor me tirou de tudo. O Senhor me pediu tudo. O meu ministério. Eu tenho um filho de 19 anos. Meu filho saiu, foi viajar, trabalhar. Ficou mais de um mês fora. O emprego que eu tinha foi embora. Tudo. E eu fiquei dentro de casa. E fisicamente eu estava passando por um processo muito difícil. Assim, eu entrei, sabe quando você vai acumulando coisas na sua vida por anos e sofrimento, e você vai acumulando e vai guardando e vai indo, mas chega uma hora que o teu corpo, a tua mente, o teu espírito está bem, mas o teu corpo e a tua mente, eles entram em colapso, né? E eu entrei em colapso, entrei numa depressão muito profunda mesmo, crise de pânico, crise de ansiedade, nem sabia o que era isso. Que coisa difícil. Isso é uma das coisas que mais aconteceram nesse tempo agora e tem acontecido. Os hospitais todo dia recebem pessoas desesperadas. Eu estou morrendo, eu estou tendo ataque cardíaco. As pessoas estão tendo crise de ansiedade. Por quê? Porque a sua esperança não está em Cristo. A minha esperança estava em Cristo. Mas o Senhor precisava me levar a um lugar mais fundo, mais profundo.
Então Ele veio e me desnudou diante de mim mesmo. Sabe? Foi muito difícil, irmãos. Quando eu vim aqui, no ano passado, eu estava no fundo do poço. Aí o pastor dizia, mas como? Sabe quando você não tem nada para oferecer? Eu dizia, Deus, o que eu vou fazer naquele lugar? Eu tô morta, eu tô sofrendo, sabe? E Deus coloca os médicos e a gente tem que entender que Deus vai nos tratar corpo, alma e espírito. Espírito com armas espirituais, o nosso corpo com armas físicas, alimentação, passar por médicos, né? Fazer terapia. Isso tudo é muito importante, é uma sabedoria que Deus deixou na terra. Nós não podemos ter esses paradigmas de fechar nossa mente para isso. Então eu estava muito mal, irmãos. Eu estava muito mal quando eu vim para cá. E foi um refrigério de Deus quando eu vim para cá. Sabe? Aquilo foi um refrigério, aquilo me deu força. Porque daí vinha todo um tempo pela frente. Eu tive que enfrentar muita coisa ainda. Sabe? E quando eu vim para cá, eu não sei quem estava aqui lembra. Né? Não por mim, mas pelo Senhor. Foi muito sobrenatural. Meu Deus, o que Deus fez aqui aqueles dias. Eu tenho 33 anos de fé, eu nunca vivi algo, uma dimensão de glória tão profunda como a que Deus liberou sobre as nossas vidas no ano passado, né? Que nós estávamos aqui. Mas por quê? Eu entendi algo, eu não tinha nada para oferecer. E eu disse, Senhor, eu fui grata a Deus, eu sou grata a Deus por ter vivido e por estar passando, estou chegando assim no fim desse processo hoje. Eu vim aqui, eu sei que Deus me trouxe aqui um ano depois, para eu declarar a cura de Deus na minha vida. Eu declaro a cura de Deus, eu sei que eu estou curada agora em nome de Jesus. E cresci em um ano, talvez eu avancei 10 anos na minha vida, sabe? Porque é assim que o Senhor faz, Ele nos ensina, a sua vara e o seu cajado nos consolam, a sua correção, e Ele então nos dá a sua direção, né? E o Senhor, e quando a palavra de Deus diz, quando você está fraco, então você é forte, porque é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Por que eu estou contando isso para vocês, irmãos? Porque o Senhor me trouxe isso hoje, né? Que eu deveria contar o que aconteceu, por quê? Porque quando nós estamos fracos, então Ele tem toda a liberdade para operar através de nós. Vocês lembram o ambiente que a gente viveu aqui no ano passado? Foi uma coisa muito sobrenatural. O céu estava aqui dentro. Aquele dia eu disse assim, eu acho que eu vou morrer aqui no altar. Porque a glória de Deus tomou esse lugar. Vocês lembram? Nós ficamos mais de 2 horas aqui adorando a Deus, sem cantar, sem fazer nada. E a glória de Deus tomou esse lugar. E eu sei que ela marcou a nossa vida. A gente não esquece essas experiências. E isso gera gratidão no nosso coração. Então eu sou grata a Deus, porque a gratidão, ela é uma oferta diária que nos aproxima do caráter santo e puro de Cristo. Foi muito difícil viver todo esse processo, mas esse processo me aproximou mais do Senhor e do seu caráter e da sua vida. Continuo ainda fazendo tratamento, né? Fazendo terapia, por causa que muitas coisas que eu vivia e muitas cirurgias que eu passei também, o meu corpo não aguentou. E hoje o Senhor está me curando por dentro e por fora, tirando todas as dores, fortalecendo o meu caráter e me tornando mais parecida com Jesus. E esse é o nosso objetivo, nos tornarmos mais parecidos com Jesus, exalarmos Jesus em toda a nossa vida. Por isso que nós temos que ser gratos todos os dias, não importa o que acontecer, oferecer a Deus sacrifícios de louvor e adoração. Por que sacrifício? Porque não é fácil você agradecer por uma coisa difícil. Não é fácil. Eu agradeço a Deus agora. Eu entendi muitas coisas. Eu entendi muitas portas que se fecharam na minha cara. Sabe, muitas pessoas que me feriram, para que o Senhor me expurgasse, o Senhor então me colocasse no centro da sua vontade. Vão existir muitos, porque olha só, você lembra de Judas? Judas, ele poderia ter se arrependido. Ele não se arrependeu porque o seu coração não era um coração onde havia verdadeiramente o amor. Houve só o remorso, e onde há remorso, o arrependimento não habita. Mas ele foi necessário para que o propósito se cumprisse.
Então seja grato a Deus até por aquelas pessoas que parece que elas vieram só para te ferir, mas essas feridas, elas fizeram com que você conhecesse o Senhor e com que você crescesse, com que você avançasse. Por isso que eu digo que são sacrifícios de louvor, porque não é comum e fácil a gente agradecer por isso, mas quando a gente aprende, a gente está vivendo como Davi, vivendo aquela vida, sendo um homem segundo o coração de Deus, agradecendo em todas as coisas. Agora, 1 Crônicas 16, 18, diz assim, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Dar graças diante das nações. Aqui nós estamos falando de forma coletiva, como igreja. Como igreja, eu sonho com esse dia. Sabe? Imagine se nós como igreja hoje, né, na terra, nós não tivéssemos esse monte de placa, nós não tivéssemos tantas ramificações entre nós, né? Porque o governo mais poderoso de Deus na terra é a sua igreja. Ele vai manifestar tudo através da sua igreja. Então nós temos que dar graças. As pessoas, os moradores de Porto Feliz, eles têm que olhar para a igreja do Senhor e eles têm que ver, realmente Deus é Deus nessa cidade. Eles têm que olhar e ver, e infelizmente, muitas vezes, isso não acontece. Nós somos aqui a expressão de Cristo na terra. Nós estamos aqui para expressar, lembra que nós falamos de Tessalonicenses? É Cristo em vós, a esperança da glória. É Ele manifesto em nós e através de nós. Então dar graças a Deus diante das nações. 1 Tessalonicenses 5,18. Quem sabe esse versículo de cor? Alguém sabe? Esse versículo é um versículo que a gente fala muito, muito, muito. Mas pensa viver um versículo desse. Em tudo, não é em parte, é em tudo. Dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão, ela não é circunstancial, mas de reconhecimento. Eu reconheço aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu reconheço que Deus é Deus em toda e qualquer circunstância. Logo, eu sou grato ao Senhor. Eu sou grato quando eu tenho. Eu sou grato quando eu não tenho. Eu sou grato quando eu estou saudável. Eu sou grato quando eu não estou saudável. Eu sou grato quando as portas se abrem para mim. Mas eu sou grato quando as portas se fecham para mim. Quantos livramentos nós temos na nossa vida? Você já percebeu? Que às vezes você vai sair, vou usar um exemplo aqui. Você vai fazer uma viagem. Mas lá no fundo, alguma coisa está dizendo que não é para você ir. Mas você vai e insiste. Aí você vai lá, bota um negócio no carro, o carro não funciona. O negócio, meu Deus do céu, carro zero. O negócio estava perfeito. E de repente o negócio não vai. Entenda os sinais de Deus. E aí você não vai, você não sabe. Mas muitas vezes o Senhor estava te livrando de um acidente. O Senhor estava te livrando de alguma coisa que você não tem noção. Nós não temos noção de quantos livramentos o Senhor tem colocado na nossa vida. Lembra que nós falamos ontem do não de Deus? Deus vem e diz não para você, para que Ele possa estabelecer um sim concreto lá na frente na sua vida, na sua casa. Quantos de nós ainda quando estávamos lá no mundo, né? E vivíamos lá aquela vida maluca. Às vezes você ia para um lugar, acontecia uma coisa que te arrancava daquele lugar, você não entendia nada, mas hoje você entende que o Senhor estava livrando a sua vida, te livrando da morte, né? Porque Deus tem um propósito e Deus queria estabelecer, porque hoje você estará aqui ouvindo essa palavra. E quantos testemunhos a gente pode, né? Se nós formos abrir aqui, quantos testemunhos nós ouviríamos acerca disso? Então, essa gratidão, ela não é pela circunstância, mas é de reconhecimento de quem Ele é na nossa vida. Não só o que Ele faz, mas quem Ele é. E a nossa identidade, ela tem que estar firmada nesse fundamento, que é Cristo em nós. Cristo em nós. Um último versículo que eu gostaria de ler. Nós vamos falar um pouquinho
da história de Jonas, né? Jonas capítulo 2, versículo 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Jonas 2, 9. E nós sabemos que Jonas, né? A gente fala muito de Jonas. Eu cresci em escola bíblica dominical, né? Eu, dentro da minha casa, da minha família, os meus pais são pastores, dentro de uma outra denominação. Mas eu fui a primeira a receber Jesus na minha casa. Eu tinha 8 anos de idade. Nós morávamos lá em Cerejeiras, Rondônia. Isso da cidade onde eu moro, lá dá mais de 4.000 quilômetros. E foi um pessoal aqui de lá de Santa Catarina, fazer uma escola bíblica de férias na escola que eu estudava. E foi muito interessante que eles contam que Deus deu uma palavra para eles, que eles tinham que ir para a cidade de Cerejeiras para fazer um trabalho de escola bíblica de férias na escola. Eles não tinham dinheiro. Eles foram metade do trajeto de ônibus, metade do trajeto de caminhão e foram chegando até que chegaram lá na cidade, um grupo de missionários e fizeram. Eu digo, irmãos, aqui ó, eu vou colocar assim, ó, vou dizer que é um orgulho santo. Mas Jesus levou aquele povo lá só para que eu aceitasse Jesus naquele dia. Porque Deus nos vê como um. Era eu, era a Maria, era o João, mas eu sabia que Deus tinha um plano. Sabe? Porque eu sempre fui apaixonada por Jesus. Eu me lembro que com 5 anos de idade, eu ainda estava na religião. Ixi, eu andava com a minha mãe com capelinha de santo, para cima e para baixo. A gente já era fervoroso, só estava no lugar errado. A essência já estava dentro de nós. Aquilo que Deus gerou você para ser já está dentro de você. Só que muitas vezes pode estar mal posicionado, mas o Senhor então arranca você e traz você para o centro da sua vontade. Aquilo que nós cantamos, a vontade que é boa, perfeita e agradável. E eu me lembro assim, eu fecho os meus olhos, eu me lembro que ela contava sobre a história de Davi, naquele, eu nunca consigo falar essa palavra direito, flanelógrafo. Hoje em dia não se usa mais flanelógrafo, né? Agora tem YouTube, tem essa coisa arada toda, mas eu sou do tempo do flanelógrafo, dos cartazinhos de versículo, que se você decorasse, você ganhava uma bala, ganhava um pirulito no final da escola. Era muito legal, muito gostoso. E aí, eu me lembro que eu recebi Jesus aos prantos. Nossa, eu chorava, eu tinha 8 anos de idade. E aí, eu tinha uma igrejinha do lado da minha casa, era uma igreja do avivamento bíblico, e lá tinha escola bíblica dominical. Aí no domingo de manhã eu fugia, ia para a escola bíblica, quando eu chegava em casa eu apanhava da mãe. Aí no outro domingo eu fugia de novo e vinha apanhava de novo. E eu não queria saber, mas Jesus tinha tocado meu coração, alguma coisa tinha acontecido. E aquela criança gerou vidas para Deus, porque hoje os meus pais são pastores e Deus está realizando uma obra de salvação dentro da minha casa. Eu tenho mais um irmão e uma irmã, e tem gente orando por eles, e se tem alguém orando por você, perdeu, porque o Senhor vai te trazer, pode ter certeza disso. Do tempo, então, a gente ser grato por todas essas coisas, sabe? Eu sou grata a Deus, eu olho para a minha vida hoje, e eu digo assim, Deus, quanta improbabilidade. Mas é nesses vasos. E o Senhor, e gratidão. Então hoje, eu estou aqui, eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus. Sabe? Eu estou aqui com um sentimento de gratidão muito grande. Pelo que Deus fez nesse ano todo na minha vida. Pensa num ano de moenda. Ele me passou na primeira, na segunda, na terceira, acho que na quarta, na quinta, na sexta, na sétima prensa. Se é que tem. Mas quando chega lá só no bagaço, que não tem mais nada para oferecer, aí sai o melhor e o mais puro óleo, o mais caro de todos os óleos, o mais saboroso de todos os óleos, o mais aromático de todos os óleos. Ele sai quando não tem mais nada para oferecer. E eu sou grata ao Senhor, porque quando Ele nos fere, as feridas feitas por aquele que ama, são feridas que geram cura na nossa vida. E isso não vai parar em nós, porque a gratidão, e aqui falando de Jonas, ele resistiu, ele foi, mas mesmo assim, depois que ele fez a vontade de Deus, ele ainda era reclamão, ele foi lá, mas através daquilo, houve fidelidade e integridade, foi gerada num povo que não conhecia o Senhor.
Então, quando nós somos gratos a Deus, não importa a circunstância, nós vamos gerar fidelidade e integridade em pessoas que nós nem imaginamos. Meu querido, saiba de uma coisa: alguém está olhando para você. Alguém está olhando para você, alguém está olhando para a sua vida. Alguém está olhando para você e tentando desvendar o que está acontecendo com a sua vida, porque essa pessoa também precisa daquilo que você tem. Então a gratidão, ela gera isso na nossa vida. Vocês estão percebendo que hoje nós estamos naquele mar de almirante que eles falam, né? Hoje o mar está calmo, está tranquilo, não é verdade? Porque o Senhor, nesses dias, Ele tem feito isso. Ele tem trabalhado para fortalecer o nosso caráter nele. Então, se você puder escrever isso lá na sua casa, agradece que cresce. E comece hoje um propósito com você mesmo. Comece a agradecer por todas as coisas. Não agradeça só pelos dias claros e bonitos, agradeça pelos dias cinzas. Essa semana, esse calor não está fácil, né, gente? Mas vou dizer para vocês, por causa de nós mesmos, vai piorar. Né? Vai piorar. Por quê? Porque a natureza está desmatada, a gente sabe que muita coisa e cada vez mais está avançando, e poluição, e a gente sabe que vai ficar cada vez mais difícil as coisas. Nós não vamos viver uma melhora de tempos para Jesus voltar. Não, as coisas vão caminhar cada vez para um lugar mais difícil. Mas no meio desse cenário de dificuldade, de pressão, nós podemos ser gratos e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Cristo em mim é a esperança da glória. Não importa o que acontecer, eu sei que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aconteça o que acontecer, o Senhor está comigo. Ele é a minha rocha, Ele é o meu sustentador, Ele é o meu fortalecedor, Ele é a rocha sobre a qual eu firmo os meus pés. Aleluia. Glória a Deus. Dê um glória a Deus, libera um glória a Deus ao Senhor. Aleluia. Oh Jesus. Então é isso que o Senhor tem para nós. Esse lugar de gratidão, esse lugar de vida e de vida abundante. Sabe, eu queria nessa noite fazer uma oração de arrependimento. Porque quantas vezes nós tivemos a oportunidade de agradecer ao Senhor e mergulhar no entendimento daquilo que estava acontecendo, e nós viramos para trás e dizemos: por que, Deus? Por que você está deixando? Mas eu sou filho de Deus. Eu sou isso, eu sou aquilo. Por que eu estou passando por isso? E o porquê é um advérbio de dúvida. Por quê? Não, para quê? Senhor, para que eu estou passando por isso? O que o Senhor está me ensinando? Aonde o Senhor quer me levar? Porque a palavra de Deus diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. E os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Eu penso numa coisa, mas Deus já está vendo lá na frente. Ele já está trabalhando lá na frente. Porque e é tão tremendo que até enquanto você está dormindo, Ele está trabalhando por você. Que coisa mais maravilhosa é essa? Sabe, nesse processo todo que Deus tem trabalhado na minha vida, a minha saúde ficou muito abalada. Porque a depressão... Crente pode ter depressão? Sim, crente tem depressão também. Porque é uma junção física, psicológica e emocional. Porque muitas vezes, espiritualmente, você está bem, mas o seu corpo está abalado. E você sabia que não cuidar do nosso corpo, não cuidar da nossa saúde também é pecado? Como, Mônica? A palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito. Se Ele é o templo do Espírito, então eu tenho uma responsabilidade de entregar esse templo ao Senhor cuidado, curado. Você já percebeu que você é tão precioso aos olhos do Senhor, que quando você morre, se os macumbeiros forem lá no cemitério fazer um trabalho, eles não podem tocar no corpo. O próprio diabo diz: nesse você não pode tocar, porque esse é dele.
Nesse você não pode nem chegar perto. Até os teus ossos apodrecidos lá não podem ser tocados, porque você é criatura de Deus, porque você é vida de Deus. E há umas 4 semanas atrás aconteceu um episódio e eu não consegui lidar com as minhas emoções novamente. Entrei num processo muito difícil de novo. E aí aquilo virou todo o meu corpo de novo. E aí, porque o Senhor está me ensinando. Porque o Senhor, Ele tem isso, a vida abundante. É física, espiritual e emocional. Corpo, alma e espírito. E aí eu fiquei 2 semanas sem dormir. Nem com medicação eu conseguia dormir. Eu digo, Deus, me ajuda, me socorre. Porque se existe uma coisa que mata o ser humano é a falta de sono. Acaba com a gente. Eu disse, Deus, eu preciso dormir. E uma guerra espiritual, porque quando nós estamos fracos também, o mundo espiritual, existe você não está vendo, mas existe uma guerra aqui, uma guerra travada que está acontecendo para que a nossa vida seja ceifada. Quantos entram num desespero tão grande, não conseguem lidar com a situação e vão lá e acabam tirando a sua própria vida. Entram numa pressão tão grande. Sabe? Mas nessa guerra é o Senhor quem guerreia por nós. Ele está guerreando conosco. E nesse tempo, irmãos do céu, nós sabemos disso. Quando nós estamos nessas batalhas, nesses momentos, a gente aprende a guerrear em Deus. A gente aprende tanta coisa. Eu aprendi mais do que já fazia, de declarar a palavra de Deus. Porque a palavra, ela vai gerando vida dentro de nós. Ela vai gerando cura dentro do nosso coração. E eu saía marchando dentro da minha casa, Deus, eu preciso dormir. E proclamando a palavra. E indo. Até que chegou um dia, eu até li para o pastor e para a pastora hoje. Um dia. Naquele dia, e o Senhor cuida de nós. Eu estou contando o meu testemunho hoje aqui, irmãos, porque eu estou declarando, eu sei que é um novo tempo, que Deus começou algo novo na minha vida. E eu estou muito feliz hoje, porque a felicidade não é o que eu tenho, mas é aquilo que eu sou em Cristo Jesus. Isso é felicidade. E aí, naquele dia, eu não aguentava mais. Naquele dia Deus levantou a minha pastora, Deus levantou uma psicóloga, a minha irmã que estava indo para os Estados Unidos, parou no saguão do aeroporto, e a minha irmã não é cristã, e começou a conversar comigo. Deus levantou uma médica para me ajudar, para cuidar de mim, tudo naquele dia. Isso foi semana passada. E aí, naquela noite, aí o Senhor falou comigo de manhã. Eu tive uma crise de choro muito grande aquele dia, porque eu estava muito cansada. Né? A falta de sono, e aquilo, a tua cabeça não para, e você fica doente. Você fica doente emocionalmente, isso se reverte no teu físico. E aí aquela noite, pela manhã, o Senhor falou comigo, antes de eu ter a crise, Deus falou comigo, me deu uma palavra, e disse que eu ia dormir bem. Depois eu fui ler aquilo que Deus tinha falado comigo, eu digo, meu Deus, Deus já tinha falado, e mesmo assim. Mas aquela noite, desde aquele dia então, né, isso já vai fazer 1 semana e meia, eu acho. Eu dormi, eu deitei. Porque a palavra de Deus diz assim, você deitará e o seu sono será suave. Até o nosso sono é uma expressão de louvor ao Senhor. Porque quando nós estamos dormindo nele, Ele está trabalhando por nós. Ele está trabalhando pela nossa casa, Ele está cuidando de nós. Meu Deus, como eu sou grata ao Senhor por todas essas coisas que eu vivi nesse ano. Como foi difícil. Como foi difícil, eu aprendi que descansar em Deus não é simplesmente dizer eu descanso em Deus. É renunciar tudo por amor a Ele. E renunciar dói. Dói, mas é bom. E o meu coração hoje está cheio de gratidão ao Senhor. Eu sei que o Senhor está falando com muitos aqui nessa noite. Porque muitas vezes nós escondemos o que está dentro do nosso coração. Mas não, o Senhor não te gerou para você viver escondido. Se o Senhor colocar pessoas ao seu lado, abra o seu coração. Permita que o Senhor cure a sua alma.
Que o Senhor cure as suas emoções. Eu declaro em nome de Jesus que nós como igreja vamos viver a vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Vamos colher os frutos da nossa sementeira. Que semente você tem plantado? Vamos ficar de pé, amém? Eu quero engrandecer ao Senhor nessa noite. Eu quero louvar o meu Deus nessa noite. Porque Ele tem feito coisas que não podemos imaginar, amém? Ele é maravilhoso. Oi? Sim, pastor, com certeza. Aleluia, Espírito de Deus. Graças a Deus. Quero convidar vocês para vir aqui para frente. Nesse final de acampar dentro. Vem todos aqui que puder. Aqueles que querem. Aquele que a palavra bateu em você. Algum momento dessa palavra tocou no seu coração. E só Deus para mudar a sua história, a sua vida. Não foi por acaso que você veio aqui. Foi Deus que trouxe você aqui. Pode vir aqui mais na frente, aqui no altar. Pode vir mais na frente, pode chegar mais aqui na frente. Pode vir liberar os corredores. Talvez a gente se sente o improvável. Vê tantas coisas, tantas pessoas melhores que a gente. Ou então a gente vê os defeitos. Ou às vezes as decepções nossas. Porque a gente não consegue ser o que a gente queria ser. A gente não consegue conquistar o que queria conquistar. E algumas coisas vai nos machucando, vai. E o Senhor veio para nos curar. Para nos curar. Às vezes estamos num lar, na casa, e achamos que está tudo bem. Mas muitas vezes estamos dormindo com alguém do nosso lado, que está muito precisando de ajuda, mas não abre o coração. Mas Deus trouxe você aqui para te curar. Esse aqui é o Pai dentro. E Ele cura de dentro para fora. Quando você vai no hospital, na Santa Casa, você deixa o médico tocar a ferida. Se você for na Santa Casa e esconder a ferida, o médico não te cura. Mas você vai lá e expõe a ferida, e o médico vai lá e mexe na ferida. Eu convido a você agora a deixar a ferida, o médico dos médicos tocar e curar você de uma vez por todas. Vamos cantar aquela canção que diz assim: Senhor, no início Tu eras a palavra, mas Tu vieste e Ele decidiu habitar aonde? Não mais em templos feitos por mãos de homens, mas no templo humano que somos eu e você, amém? Então que o Senhor gere essa gratidão no nosso coração hoje, que hoje eu determino em nome de Jesus. Há um bálsamo de cura sendo liberado sobre as nossas vidas nesse lugar, amém? No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Ele deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso
sermos gratos ao Senhor. Nós queremos aprender, Senhor, a ser gratos em toda e qualquer circunstância. Gera hoje em nosso coração um sentimento profundo de gratidão. Gratidão pela vida que o Senhor tem nos dado, pelo tratar que o Senhor tem feito no nosso coração. Toca nessa noite no coração, Senhor. Toca nessa noite, toca-nos. Diga: eu quero ser tocado por Ti, Jesus. Eu quero ser tocado no meu coração e ser transformado, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Senhor está trabalhando por mim até enquanto eu durmo. Nessa noite, Pai, nós declaramos a cura da mente, a cura do coração. Nós declaramos a cura do corpo físico. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, venha o Teu reino sobre nós. Venha a Tua justiça, venha a Tua glória, venha o Teu senhorio. Pai, nós damos uma ordem a todo espírito, Senhor, de depressão, a todo espírito de ansiedade, a todo medo. Sai agora em nome de Jesus. Sai agora. Nós declaramos: nós somos fortalecidos no Senhor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. Nós declaramos vida de Deus, vida de Deus. Senhor, nós entregamos o fruto desses 3 dias na Tua presença. Obrigado pelo que o Senhor plantou em nossos corações nesses dias, Pai. Que possamos praticar cada vez mais aquilo que o Senhor tem plantado no nosso coração. Vem e toma o Teu lugar. Vem e toma o Teu lugar sobre essa cidade, Senhor. Nós declaramos que a felicidade não está só no nome. A felicidade está estabelecida sobre a igreja do Senhor, sobre os filhos e os filhos dos filhos, e todas as gerações serão alcançadas pela vida de Deus. Nós, Senhor, somos os remidores da nossa casa, e a partir de nós a morte não domina mais. A partir de nós, Senhor, a doença não domina mais. A partir de nós é a glória de Deus manifesta na nossa casa. Cura, Senhor, o nosso fundamento. Restaura o nosso
terminar de uma forma diferente esse ano, amém? Vamos agradecer a Deus através de canção. Eu queria agradecer, vamos cantar juntos aquela canção novamente. Eu te agradeço, Deus. Mas agora debaixo desse entendimento profundo, não sai daqui não, fica aqui. Vamos adorar o Senhor com toda alegria. Quando às vezes a gente diz assim, dance na presença do Senhor. Se tiver alguém com artrose, um bico de papagaio, alguma coisa nessa noite, você pode ser curado enquanto você está louvando o nome do Senhor Jesus, amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Por quê? Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você o quê? A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer o quê? Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, o que ele fez? Você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou, cante bem forte, e fez. Você acreditou, isso é tudo, é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 Aleluia! Glória ao nome do Senhor, Ele é digno, Ele é santo. Toda honra e toda glória ao nome de Jesus. Aleluia! Seja grato ao Senhor. Já começa a exercitar agora. Você tem alguma coisa para agradecer ao Senhor? Agradeça agora. 1, 2, 3, agradeço. Amém? E aplauda bem forte. Diga: eu estou feliz porque o Senhor gerou gratidão na minha vida. Aleluia!